Bem-vindos ao canal Quem Sabe, meu nome é Marcos Mendonça. Se gostarem, se inscrevam, compartilhem, comentem, façam que a corrente viva do conhecimento se expanda através das nossas palavras. Assim como não há escolha entre comer demais e ter indigestão, já que a segunda é causada pela primeira, não há escolha entre expansão monetária e recessão. As duas são inseparáveis, aponta o economista Friedrich Hayek. Vamos aprofundar no conceito de recessão. Vem comigo descobrir. O declínio da economia é a recessão, a qual está atrelada à queda de produção e dos lucros, aumento do desemprego, crescimento dos índices de falência e concordata, acordos comerciais feitos por insolventes com credores para evitar as falências. Pode ser superada ou estender-se de forma prolongada, transformando-se em depressão ou crise econômica, e está ligada ao processo dos ciclos econômicos. Passamos agora em 2020 por uma recessão global, uns mais que os outros, mas que passamos por isso é fato. Uma recessão que não foi pedida, mas que será sentida por muitos anos ainda, mesmo com a recuperação econômica e que nos lançou em um mundo de incertezas. O que acontece no futuro? O que nos espera se algo semelhante acontecer? Estamos prontos? Costuma-se considerar que uma economia entra em recessão após 2 trimestres consecutivos de queda no PIB. A palavra ou ideia surgiu primeiramente a partir de um artigo de Julius Siskin, publicado em 1974 pelo The New York Times. Da mesma forma, acredita-se que recessão seja causada por uma queda generalizada nos gastos, e assim os governos costumam responder à recessão com políticas macroeconômicas expansionistas, expansão de oferta dos meios de pagamento e do gasto público, redução de tributos, o que, entretanto, pode resultar em uma nova crise. 2020, como disse antes, é o ano de recessão, e o empreendedor sofre severas perdas quando erra nas estimativas dos seus custos e receitas futuros. No decorrer de uma recessão, um grande número de empresários, ou até mesmo a maioria, erram seriamente ao estimar as condições futuras de seu negócio. Em 1912, o economista Ludwig von Mises mostrou que esses empresários erram por serem enganados pelo governo quando este expande a oferta de dinheiro e crédito. As políticas de ceder dinheiro facilmente aos empresários levam-os aos custos de produção desastrosos. Assim, as recessões econômicas são resultantes principalmente da expansão do crédito, que induz os empreendedores a investirem em negócios pouco sustentáveis, criando um boom na indústria de bens de capital e fazendo os preços subirem. Quando o aumento de preços faz o governo reduzir a expansão do crédito, a economia, especialmente a indústria de bens de capital excessivamente ampliada, sofre recessão. 2020 foi o caso de recessão da pandemia. Foi o momento em que tivemos que reduzir os juros para tentar estimular a economia e com isso tentar reavivar o mercado. Mas as políticas de lockdown, se por um lado preservam a vida, apesar de apenas adiar o vírus e não eliminar, elas reduzem a capacidade da economia de se gerenciar. Ou seja, em termos mais simples, com menos dinheiro no mercado por conta de menos consumo, a economia tende a se contrair. E com essa contração começamos a gerar recessão. Bom, vimos que o crédito em larga escala produz negócios em bolha. Vimos que a retirada de dinheiro no mercado reduz a produção. E sabemos que tudo isso nos traz uma recessão da economia, mas que pode ser revertida. Mas como reverter uma recessão? Como evitar que a recessão entre em uma depressão? Muito bem falado. A economia também entra em depressão. E como nas pessoas, a depressão leva ainda mais o quadro a ser pior, tornando um país economicamente insustentável. Eu considero, dentro do cenário atual, que a Argentina e Venezuela, principalmente agora em 2020, estão entrando em quadro de depressão. A depressão econômica consiste num longo período caracterizado por numerosas falências de empresas, crescimento anormal do desemprego elevado, escassez de crédito, baixos níveis de produção e investimento, redução das transações comerciais, alta volatilidade do câmbio, com deflação ou hiperinflação e crise de confiança generalizada. A depressão é mais severa que a recessão, a qual é considerada como uma fase declinante normal do ciclo econômico. Uma regra usual para se definir a depressão é a redução drástica, cerca de 10% do PIB, ou uma prolongada recessão,
de 3 a 4 anos. A recessão, que é o nosso assunto aqui, que neste ano está evidente em todo mundo, tem vários sinais. Dentre eles vamos falar: redução dos níveis de produtividade das indústrias. Isso pode ser atestado, por exemplo, por meio dos sistemas de recolhimento de impostos mediante vendas e comercialização. Aumento do desemprego entre setores produtivos da sociedade. Este cálculo exclui as pessoas não consideradas ativas, como idosos, crianças e aposentados por invalidez. É feita uma média de acordo com as solicitações de auxílios previdenciários, como seguro-desemprego, e a procura por serviços de reinserção no mercado de trabalho. E estamos com um grande número de desempregados hoje no país. Diminuição da renda das famílias. Lembrando que essa diminuição não ocorre somente por meio da redução efetiva de salários, ou perda deles em caso de demissão, mas também como consequência da inflação, que diminui o poder de compra das famílias. Tudo isso tem que ser levado em conta. A queda dos níveis de investimento, isso é muito sério. Bancos e instituições financeiras, além das próprias empresas, podem constatar essas informações. A diminuição dos investimentos sinaliza que há baixa expectativa de crescimento por parte dos investidores. Esse é um bom termômetro da atividade comercial e financeira de um país. Hoje, com a economia em colapso, vemos Itália, Espanha, o próprio Estados Unidos, Reino Unido e muitos outros países entrando em profunda recessão, que nos casos da Itália e Espanha, por conta do novo lockdown, tendem a agravar ainda mais a crise econômica, correndo o risco de uma depressão. Lembrem que na América do Sul, dentro do meu ver, friso muito bem isso, dentro do meu ver, considero já a Argentina e Venezuela em depressão, como eu disse antes. E nosso Brasil? Estamos em uma curva de investimento. Mas o que a recessão pandêmica nos causou ou poderá causar? Primeiramente, redução dos níveis de investimento no país, seja produtivo ou financeiro. Incertezas por conta da pandemia levam a um quadro assim, que dificilmente pode ser revertido rapidamente. Manutenção da alta de juros para conter os efeitos inflacionários. Então a tendência, se tivermos novo lockdown e a recessão se firmar, podemos ter reuniões do Copom elevando novamente as taxas de juros, até um patamar que garanta a manutenção de um nível inflacionário aceitável. Diminuição da renda das famílias por conta da corrosão causada por essa inflação e da dificuldade das empresas em aumentar salários. Sabemos que o primeiro lockdown contribuiu em muito para que isso ocorresse, mas um segundo lockdown pode ser completamente desastroso para a população, fechando de vez pequenos negócios e trazendo ainda mais diminuição de renda para a população. Reajuste de tarifas de serviços como transportes, energia e fornecimento de água, pois com uma economia debilitada, esses serviços essenciais precisam de fomento para continuar produzindo de forma satisfatória. Lembre que o capital é o alimento da economia. Manutenção dos níveis de desemprego e, num caso de um novo lockdown, um aumento substancial do nível desse mesmo desemprego. As empresas sem capital para investir e sem sua clientela para manter seus negócios precisam reduzir seus colaboradores até um nível que elas mesmas possam evitar de fechar as portas, ou até mesmo acabam fechando as portas. Não é o desemprego apenas dos colaboradores, mas também dos empresários. Aumento no preço dos produtos, pois a produção se torna ainda mais cara à medida que o mercado se torna mais escasso. Para um país com uma política de exportação mais forte, pode ser a saída para recuperar um mercado. Infelizmente, como vimos aqui no Brasil, isso causa problemas no consumo interno e consequentes preços elevados. Mas como diziam nossos avós em tempo de recessão, é a política do cobertor curto. Ou se cobre a cabeça e descobre o pé, ou se cobre o pé e descobre a cabeça. Infelizmente, para o povo, nesse período de reaceleração da economia, é a tendência de estabilização e queda. Ou seja, depois que estabiliza, esse preço vai cair. Mas primeiro tem que estabilizar. Mas como sair dessa? Fazer a economia girar com consciência, evitar a parada do mercado, melhorar os investimentos internos através de políticas estruturadas, empreendedorismo fomentado através da criação de pequenos negócios e startups. Uma coisa nunca pode ser feita em tempos de recessão, é o controle artificial do mercado. Isso pode causar ainda mais recessão. Nosso exemplo dessa falha novamente é a Argentina, com sua tentativa de controle de mercado e consecutiva perda de grandes multinacionais do seu território.
Outro sim, se deve nunca pensar em tempos de recessão impostos com a taxação de grandes fortunas, pois se precisa dessas fortunas para impulsionar as empresas, visto que normalmente grandes fortunas estão ligadas a grandes empresários, que devem se sentir seguros para poder investir no país. 2020 vai passar, mas será sentido por muitos anos, ainda como vimos em 1920. Vai demorar, talvez até menos que 1920, mas vai demorar. Mas vamos demorar a colocar o trem nos trilhos novamente. Muito do caco dessa crise mundial ainda vai ser coletado por muitos anos. Espero que tenham gostado e tenham aprendido um pouco mais do que a recessão, seus perigos e suas possíveis saídas. Mas lembro, novamente não existe saída fácil nem fórmulas milagrosas. O remédio é amargo e de longa aplicação. Se gostarem, dê seu like, comentem, espalhem. O importante é transformar a informação em conhecimento. Transformar um povo em massa culta. Até a próxima. Tchau!